Olá, sejam bem-vindos ao curso de Arduino para professores. Hoje vamos falar sobre um componente muito útil em projetos de eletrônica, o potenciômetro. Além disso, falaremos também sobre a porta PWM. PWM é a abreviação de Pulse Width Modulation. Em português, modulação por largura de pulso. Trata-se basicamente de uma técnica utilizada para controlar a quantidade de energia elétrica que é enviada para um componente eletrônico, ou seja, variar a intensidade de um sinal analógico através da variação da largura do pulso. Mas que entendi nada, meu Deus do céu! Calma, vou explicar com calma. No Arduino encontramos diversas portas de entradas e saídas que desempenham diferentes funções. Essas portas podem ser classificadas em dois tipos principais. Eu tenho as portas analógicas e portas digitais. E ambas as portas fornecem no máximo 5 volts. As portas analógicas são responsáveis por lidar com grandezas contínuas, enquanto as portas digitais lidam com grandezas discretas. Quando montamos o projeto com o LED, escolhemos por utilizar uma porta digital, que ia de 0 a 13 no Arduino, ou seja, essas portas aqui de cima. Isso ocorre porque desejamos simplesmente controlar o LED, ligando-o ou desligando. Em outras palavras, o Arduino é responsável por acionar ou desativar a saída. Se você se lembra bem, escolhemos um bloco em que podíamos escolher a saída digital como alto ou como baixo. No vídeo do LED, expliquei que o estado alto representa ligado, ou 5 volts. E o estado baixo significa desligado, ou 0 volts. Além disso, mencionei que esses estados podem ser representados pelos valores 0 ou 1. Então, ou é 0 volts, ou é baixo. No caso do ligado, ou é 1, ou é 5 volts, ou é alto. Então, as três coisas servem para o ligado e para o desligado. Portanto, entendemos que uma porta digital pode assumir apenas esses dois valores, sem intermediários. E isso pode ser comparado ao uso de um interruptor para acender uma lâmpada aí no seu quarto ou sala, onde temos apenas duas opções, ou ligada ou desligada. Agora pegue mais uma vez seu Arduino. Observe atentamente que ao lado das portas de alimentação estão as portas identificadas como A0, A1, A2, A3 e A5. Essas portas são as analógicas, percebeu? Uma porta analógica refere-se a um conjunto de pinos específicos que são utilizados para leituras de sinais analógicos. Ao contrário, por exemplo, de portas digitais, que podem receber apenas dois estados distintos, ou ligado ou desligado, ou 0 ou 1, ou alto ou o baixo. As portas analógicas são capazes de medir valores variáveis dentro de uma faixa contínua. Essas portas analógicas são projetadas para ler sinais analógicos que variam de 0 até 5 volts e convertê-los em valores digitais na faixa de 0 até 1023. A gente pode ter esse processo basicamente com uma escada, onde o 0 volt é o nível e um degrau acima é os 5 volts. Então, numa escada, ou você pisa embaixo ou pisa em cima. Então, isso aí basicamente representaria uma entrada digital, ou 0 ou 5, ou desligado ou ligado. No entanto, com as portas analógicas, é como se a escada se transformasse em uma rampa, permitindo valores entre 0 e 5 volts, ou seja, 0.1, pode ser 2, pode ser 2,5, até 5 volts. Vamos supor que você tem em casa uma lâmpada que normalmente só liga e desliga. No entanto, você pode adquirir um dispositivo que permite regular o brilho da lâmpada. Neste caso, é possível definir valores intermediários entre o ligado e o desligado. Esta variação do brilho da lâmpada é um exemplo de grandeza analógica, enquanto a digital ou ela está acesa ou ela está apagada. Analógica, eu posso controlar desde o 0, ou ser desligado, até o máximo brilho dela, simplesmente girando um dispositivo. Portanto, as portas analógicas no Arduino são usadas principalmente para a leitura de sensores analógicos, como, por exemplo, sensores de luz e temperatura. E esses sensores geralmente fornecem uma saída proporcional a uma determinada quantidade física
que estão medindo. Com essa pequena explicação, encerramos essa discussão sobre portas digitais e portas analógicas. Mas Kim, para que tudo isso? O motivo é que uma porta PWM basicamente transforma uma porta digital em uma porta analógica. Pegue mais uma vez o seu Arduino. Observe que na parte superior está escrito digital, parênteses, PWM, til e fecha parênteses. Repare também que algumas portas possuem um til antes dos números, como as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Esse til indica que essas portas são chamadas de PWM, ou seja, são portas digitais que podem ser utilizadas como portas analógicas. Com essa parte explicada, agora podemos trabalhar com as portas PWM em nosso Arduino. E para nosso primeiro projeto, utilizando uma porta PWM, vamos trabalhar com um potenciômetro. O potenciômetro é um componente eletrônico ajustável que nos permite variar a sua resistência elétrica em um circuito. Então, basicamente, ele é um resistor, onde se pode controlar a sua resistência girando o seu cursor. Girando para um lado, temos o zero e para o outro lado tem um valor máximo. Ou seja, quando a gente gira para um lado, zero de resistência. Quando eu giro para o outro lado, eu tenho o máximo da resistência daquele potenciômetro. Com base nessas informações, estamos prontos para iniciar o nosso projeto. Dessa vez, vamos acender e apagar um LED, mas com diferencial. Vamos utilizar um potenciômetro para controlar o brilho, variando desde o máximo até o mínimo. E para ter esse controle mais preciso, vamos utilizar uma porta PWM que nos permite ajustar a intensidade do sinal. Bom, agora então vamos montar nosso projeto utilizando o Arduino, o LED e o meu potenciômetro. Aqui a ideia é a gente acender nosso LED utilizando o potenciômetro em vez de acender diretamente utilizando o Arduino. A gente já fez um vídeo com o LED que eu acendia e apagava o LED. Agora eu vou controlar o brilho do LED desde o desligado até o ligado. Nosso módulo, ele sempre vai ter 3 terminais ou 3 perninhas. Uma GND, uma do sinal e a outra 5 volts. Para esses casos aqui, basta simplesmente a gente conectar cada porta respectiva no Arduino. Ou seja, GND do meu módulo, eu conecto no GND do meu Arduino. A porta do sinal, eu vou escolher uma entrada, no caso agora, analógica. Eu quero valores intermediários de 0 até 5 volts. Então aqui eu escolhi a porta A1, que fica do lado das portas de energia, por exemplo, do nosso Arduino. E minha última porta, eu vou conectar ela no 5 volts do módulo e conectar no 5 volts do Arduino também. Então pronto aqui e pronto aqui. Então o nosso potenciômetro já está ligado no meu Arduino. GND, sinal e 5 volts. Para o LED, eu vou usar mais uma vez os 2 terminais, o terminal do GND e o do sinal. Então, para isso daí, começo pelo GND. Agora vou colocar o GND aqui de cima do meu Arduino. E para 8, 9, 10, 11, 12, 13, GND. E para a porta do sinal, eu vou escolher uma porta PWM e tem que lembrar que as portas PWM elas estão discriminadas pelos tils antes dos números. Então, no caso, vou escolher a porta número 6, que é uma porta PWM. E pronto, nosso projeto já está montado. Eu tenho um LED ligado a uma porta PWM e um potenciômetro ligado a uma porta analógica. Quando eu variar aqui a resistência do meu potenciômetro, eu vou conseguir acender o meu LED desde o brilho mínimo, que é o desligado, até o brilho máximo, que é o desligado, que é o ligado. E aqui a gente pode, no fim das contas, depois trocar por um buzzer. E aí, em vez de ter luz, eu vou ter o som. Eu posso, além disso, posso ainda mais ainda. Posso colocar os dois ao mesmo tempo. Mas aí precisaria de mais fios aqui. Mas, por enquanto, vamos primeiro fazer o código para o LED e depois vamos testar se tudo deu certo aí no nosso código. Beleza? Então, para o MBlock, montar o nosso código.
Bom, então agora para a montagem do nosso código, certo? Utilizando a plataforma MBlock. E para começar, vamos adicionar os blocos que utilizaremos na parte do Arduino. Então a gente vai vir aqui no botão adicionar, clicamos aqui, vai aparecer os dispositivos, escolhemos o Arduino Uno e damos um OK e pronto. Nosso Arduino já está conectado no nosso MBlock, certo? Então aqui a gente vai começar como sempre começa. Quando o Arduino Uno começar, venho no bloco do eventos, carrego, aperto e seleciono o bloco quando o Arduino Uno começar e deixo na minha aba de scripts. O que a gente quer fazer? Basicamente ligar um LED utilizando o potenciômetro. Quantas vezes? Quantas vezes eu quiser fazer isso. Então, quando a gente quer fazer várias vezes, a gente pega no bloco de controle, repetir, né? No caso, repetir para sempre. Neste caso, nós vamos utilizar o potenciômetro. Então, temos que declarar o potenciômetro para o Arduino, no caso para o MBlock. E ele entra como uma variável. Então, se declarar ele, a gente vai vir aqui em variáveis e vai criar uma variável para o potenciômetro. Então, eu venho aqui, criar uma variável e dou o nome de pot, né, de potenciômetro, ou potenciômetro, se eu quiser. E aí, pronto, está bem. Então, criamos nossa variável. Para definir o potenciômetro aqui, vai pegar, segura, arrasta ele para baixo do repetir para sempre e vamos colocar ele aqui. O que nós vamos fazer agora? Nosso Arduino, a gente ligou o nosso potenciômetro numa porta analógica, na porta 1. E aí, esta porta analógica vai ler os valores do meu potenciômetro. Quando ele vai fazer isso, ele vai passar a informação para o meu LED, que está ligado a uma porta PWM. Então, a primeira coisa a fazer aqui é pegar um bloco azul que tem uma porta analógica. Então, ler pino analógico. Então, bota para cá por enquanto. E aí, troca o valor dele para 1. Clica e coloca 1. Só que agora temos o seguinte. Uma porta analógica, a gente viu lá anteriormente, tem 1024 espaços. Enquanto uma porta PWM, que é uma porta digital que virou analógica, só tem 255 espaços. Então, a gente vai fazer o que aqui basicamente? Vai pegar aquele espaço e colocar na porta PWM. Ou seja, pegar 1024 partes e dividir em 255 partes. Então, é uma relação. Esta relação é de 1 para 4. É mais ou menos igual o dólar e o real. Um dólar, vamos supor, né? Supondo que um dólar vale 4 reais. Então, 2 dólares, 8 reais. 3 dólares, 12 reais, assim por diante. Então, é mais ou menos assim que funciona uma porta PWM e uma porta analógica, quando eu quero relacionar uma com a outra. Então, esta relação sempre vai ser de 1 para 4. Então, para fazer essa relação, para dividir as minhas entradas analógicas, para converter em sinal para uma porta PWM, eu venho aqui nos meus operadores e pego esse operador aqui de divisão. Eu coloco na primeira parte ou na parte esquerda a entrada do meu sensor analógico, no caso o meu potenciômetro. Eu pego isso tudo aqui e divido ele por 4. Pronto. Então agora eu declarei que eu estou usando a minha entrada analógica de 1024 partes em 255 partes. E aí eu coloco isso aí dentro lá do meu bloco definir potenciômetro. Pronto. Então esta aqui vai ser o bloco para ler o meu potenciômetro e ao mesmo tempo enviar informações para uma entrada PWM. E agora falta o que para a gente? A gente vai agora fazer o seguinte, vai pegar aqui de novo numa saída PWM agora, porque nosso LED está numa PWM, coloca aqui embaixo da potenciômetro. E aqui, ó, definir a saída PWM da porta 5, que é a porta que a gente escolheu, vamos confirmar aqui, foi a porta 1, 2, 3, 4, 5, né? Como o quê? Como a leitura do meu potenciômetro. Ou seja, eu vou vir aqui em variáveis e pego o meu potenciômetro e carrego aqui até o meu bloco definir a saída PWM5 como potenciômetro. Ou seja, ele vai receber informações do potenciômetro. Então, o que a gente fez aqui basicamente? A gente definiu uma variável, que era o potenciômetro, que está ligado numa porta analógica, só que neste caso
essa porta analógica vai se comunicar com a porta PWM. Então, as informações da minha porta analógica vão ter que estar na porta PWM. Então, por isso que a gente fez essa divisão de 1 para 4. E depois eu vou definir a PWM5 como a leitura do potenciômetro. Aí, quando eu girar para um lado, eu vou variar minha corrente. Quando tiver 0 de resistência, passa a corrente. Passou a corrente, acendeu o LED. Giro para o outro lado, eu vou aumentar minha resistência. Mais resistência, menos corrente, menos brilho, ou seja, o LED desligado. Então, giro para um lado, ele liga, giro para o outro, ele desliga. Se eu trocar, por exemplo, para um buzzer, ele vai ter um efeito sonoro. Ele vai estar sem barulho nenhum. Quando eu giro, ele vai começar a acionar o buzzer. Para um lado ele aciona, para o outro lado ele desliga o buzzer. Beleza? Então, vamos para a parte do teste do nosso código, do nosso Arduino. Bom, chegamos agora na parte do teste do nosso código. Temos aqui já montado o nosso LED e o nosso potenciômetro. Então, ele está desligado. Quer dizer o quê? Que eu tenho uma resistência máxima. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quando eu girar, ele vai baixar a resistência dele e permitir a passagem de corrente para ativar o nosso LED. Só que ele não vai simplesmente ligar o LED. Ele vai ligar de um brilho mais fraco até um brilho mais intenso, que é o máximo do LED. Aqui, ó, simplesmente girando aqui, ó, o brilho vai aumentando devagarzinho aqui, ó, até ele ficar o brilho máximo. Então, desligado e apagado, né? Então, desligado e aceso. Então, o que a gente fez aqui basicamente? A gente está utilizando uma entrada no nosso potenciômetro analógica, que é possível eu variar a minha corrente através da variação da resistência. Então, quando eu faço isso, eu não tenho mais o ligado e desligado. O LED está numa porta PWM. E se está na porta PWM, ele pode manipular o pulso dele, né? Porque está usando uma pulse width modulation, modulação de pulso, né? Então, aqui a gente consegue alternar do 0 até o máximo, simplesmente girando o meu potenciômetro aqui. E se eu quiser trocar? Posso trocar outro componente, um buzzer, por exemplo. Então, o código, como a gente disse anteriormente, é o mesmo. Quando eu girar, ele vai começar a emitir o som do buzzer. Então, ó, baixinho. Se eu aumento aqui, ó, ele aumenta um pouco o som, até no máximo dele. Então, mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Então, nesse ponto, a resistência é pequena, passa a corrente, ativa o meu componente. Neste caso, a minha resistência é máxima e impede que passe corrente. Impede que toda a corrente passe? Não, mas a grande parte dela. Tanto é que a gente não escuta o nosso buzzer sendo tocado, né? Aqui, ó. E, mais uma vez, a gente pode alterar para o meu LED. Então, essa que é a diferença de uma porta analógica para uma digital. Eu consigo controlar o brilho, basicamente. Ou seja, meu LED agora, ele não está somente ligado ou desligado. Eu posso alternar o brilho do menor brilho, que é o mínimo, que é o desligado, até o maior brilho, que é o máximo, por exemplo. Certo? Bom, então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido essa aula de hoje. Bem simples. Os projetos que a gente fez aqui, tanto com buzzer ou com LED, eles podem ser adaptados para outros componentes, certo? Mas a ideia aqui é você entender o processo de como transformar uma porta digital numa porta PWM e para que a gente faz isso. Lembrando, digital, ele vai dar o pulso ou 0 ou 5, ou ligado ou desligado, enquanto quando eu pego uma porta PWM, eu consigo manipular, né, esse valor de 0 até 5 em vários valores. A gente consegue manipular o brilho de um LED, por exemplo. Um brilho mais baixinho até um brilho maior, ok? Então vou ficando por aqui, te espero na próxima aula e até mais.